estar transbordando na tua vida. É por isso que Jesus fala, olha, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Então a nossa função, imagina um galho. Qual a função do galho? A função do galho é estar ali, no lugar dele. Ou seja, conectado à videira. Conectado àquele de quem ou do qual flui toda a vida que o galho precisa para gerar frutos. Então assim, a gente precisa permanecer em Deus. Como? Paulo diz, por causa da graça de Deus ou pela graça de Deus. Como? Nunca saindo do essencial. Nunca saindo do ABC de andar com Jesus. Qual o ABC de andar com Jesus? Fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai que te vê em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esse é o ABC do Evangelho. O ABC do Evangelho é estar com Deus. O ABC do Evangelho é quando eu estou com dúvidas, eu falo com Deus. O ABC do Evangelho é realmente quando a gente assim, não tem muita direção, quando a gente está pensando em desistir, parar, dar uma pausa, dar um tempo, quando a gente não acorda extremamente empolgado com Deus, com o reino de Deus, o que a gente faz? A gente vai para os braços de Deus. Mesmo assim, a gente se disciplina. A gente continuamente vai aos pés de Jesus. Continuamente vai aos pés de Jesus. Que a gente nunca caia no ativismo. Que a gente nunca seja mais Marta do que Maria. E nem mais Maria do que Marta. Que a gente tenha a proatividade da Marta, mas também tenhamos a devoção da Maria. Que nós tenhamos a atitude da Marta de colocar as mãos realmente na obra. Mas também tenhamos esse coração assim, que gosta de contemplar a Deus e tem prazer na presença de Deus como a Maria. Então assim, a Marta sem o espírito da Maria, ela vai virando um ativista sem essência. E a Maria sem a Marta vai virando essa mulher assim, meio que uma monge, né? Só ora, só adora, mas não faz nada para o reino. A gente precisa ser Marta e Maria. A gente precisa ser proativo e também ter um coração devotado a Deus. Então assim, pessoal, não saia do ABC. Amém. Não saia do ABC. Essa é a maior lição que a gente pode guardar aí para sempre. Entende? Assim, mais do que como estruturar um sermão, como fazer a introdução, como fazer isso, como fazer aquilo. É assim, não saia do ABC. Amém. Volte à essência, volte ao básico. Se você está lendo pouco a Bíblia, está lendo quanto dá um time, dá um pause, como o Bill Hybels lançou agora um livro, Simplify, Simplifique, em que ele está incentivando as pessoas a comprarem uma cadeira. A comprarem uma cadeira. E aí para essa cadeira todo dia ficar lá 15 minutos com Deus. Porque o ritmo que as pessoas andam é alucinante. E a gente não percebe que essa é uma grande estratégia do diabo. Corra, 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 corra e não tenha tempo para parar e ver o que há no seu coração. Corra, corra, corra e não tenha tempo para pausar e estar com Deus. Corra, corra, corra e não tenha tempo para rever os seus caminhos para a gente. É verdade. É isso. Aí o Bill Hybels escreveu agora esse livro, Simplify, Simplifique. Compre uma cadeira e fique lá 15 minutos todos os dias. Amém. Então assim, essa é a maior lição. Permanecer nele. E gente, quando a gente permanece em Deus, pregação é consequência. Amém. Quando a gente permanece em Deus, aí vem as outras lições, aí a gente aperfeiçoa como fazer uma pregação, uma introdução, o que for. Os métodos vêm depois. Mas exatamente. 10 vira 40, 40 vira 1 hora e o melhor de tudo, a 1 hora vira a vida toda. Amém. Glória a Deus. Vira a vida toda. Porque agora a gente é que nem Paulo falou aos Coríntios, vocês são as cartas vivas, lidas por muitos. Assim, vocês são carta viva. Então, eu oro que realmente assim a gente guarde esse ABC. A gente permaneça nesse básico, nesse simples, que isso daí é indicador de sucesso, pessoal. Amém. Aos olhos de Deus é. Amém. Amém? Então volte à essência. Volte à essência. Se acaso aí você está
Tá nessa? Simplifique. Compre uma cadeira para você também, né? Antes de comprar um púlpito. Vamos lá? Kelly? Arrocha não. Ok. Arrocha não. Gente, socorro. Eu vou calma. Começar do zero. Boa tarde, meu nome é Kelly. Primeiro, bota o número aí. Só começar a orar. Tá, ok. Só 3 segundos. O tema de hoje é sobre perseverança. Vou falar uma coisa mega forte ali. E esse testemunho de vocês dois aqui na frente foi uma resposta do que eu estava orando durante essa semana toda. Eu queria um exemplo da vida real sobre perseverança. Pedi nos grupos, eu tenho um grupo de WhatsApp que era só nosso grupo, pedi para minha mãe, pedi para minhas colegas de trabalho. Eu queria um exemplo real do que é perseverança em Deus. E isso foi lindo. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, por existir, por nos dar esse testemunho tão bonito, tá? E uma outra coisa, a introdução está maior do que o negócio, né? Mas tudo bem. A respeito da moça que estava falando aqui agora, me identifico demais, porque eu tenho 2 coisas fortes na minha vida em relação a chamado, essas coisas. Uma delas é essa história: Deus já mandou, tu não vai não? Deus mandou, né? Você também já sentiu isso na pele. E Deus está esperando. Então, eu estou aqui tentando. E a segunda coisa é falar em público. Uma das minhas, que aí eu posso dizer com toda humildade, mas é uma das minhas grandes características, eu tenho uma boa habilidade com escrita. Então, em palavras, me dá um laptop que está tudo certo. Agora, um microfone, né? Então, não era bem isso que eu queria. Mas amém. Se Deus manda, e desde que eu entrei na videira, Deus tem gritado isso pra mim. Tipo, Kelly, larga o papel e fala pro povo. Olha no olho, porque as pessoas querem te ouvir. E eu sempre fico, mas Deus, eu não tenho nada pra falar, povo, né? Mas enfim, amém, estamos aqui. E casou também de meu grupo querer que eu seja a oradora do grupo. Então, amém, tá? Então vamos orar, que eu tô nervosa. Senhor, eu queria primeiramente te agradecer por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, por estarmos num lugar como esse, numa igreja, na AVEC, tendo aulas para te adorar e aprender cada vez mais de ti. Senhor, me usa hoje, nesta tarde, que eu seja apenas um canal do que você quer que eu faça na vida dessas pessoas. Toca no coração dessas pessoas para que todos sintam o que de verdade você tem para falar para elas. Me usa como canal, Senhor, da mesma forma que eu te pedi para me ajudar a produzir esse texto, que eu consiga transformar esse texto em palavras como você merece ser dito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês só desconsiderem que eu estou me tremendo, tá? Então vamos lá. Primeiro eu queria de verdade que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus 10, 35 a 39. Eu vou ler do celular porque eu me identifiquei mais, mas vamos lá. Hebreus 10, 35 a 39. a 39. Então vamos lá. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Amém. Então, assim, o tema é perseverança, que não fui eu que escolhi e caiu como uma luva para mim, foram as meninas e eu recebi de pronto. E quando a gente pensa em perseverança, a gente pensa naquela coisa de
gente, eu sou incapaz de conseguir algo, então eu vou orar bem muito para Deus me dar essa bênção, né? E de repente Deus não dá essa bênção, ou talvez porque a gente não esteja preparado para receber ainda, ou talvez porque não é para ser mesmo. Deus tem algo muito melhor para a gente ali pedindo uma coisa e Deus quer dar outra. Então são casos que ainda a bênção não chegou. Mas eu estou aqui para falar daqueles casos que sim, você vai receber a sua bênção, mas precisa perseverar, precisa ainda passar por um processo para só então chegar. Então esse é o ponto que eu vou falar aqui. Eu não tenho a menor ideia de tempo, mas vamos lá. Agora não precisa mais abrir a Bíblia, é só para citar Lucas 8,15, fala daquela questão das sementes, que caiu no espinho, que caiu nas pedras, né? E aí ele fala, quando chega no 15, em bom terreno a semente retém e dá bons frutos em perseverança. Que a questão não basta só cair na terra, tem que perseverar para poder dar bons frutos. Então é aquela coisa de tem que aguar, tem que adubar, né? Então a perseverança, mesmo em um bom terreno, a semente só gera, né, germina, se de verdade tiver perseverança no cuidar do processo, né? E uma outra coisa é em Romanos 5, de 3 a 5, que ele diz assim: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí, é muito legal essas citações para a gente perceber, né, o quanto a perseverança é importante na nossa vida. E aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu li num livro. O livro se chama De Bem com Você, recomendo a todos, é da editora Mundo Cristão. O livro é De Bem com Você. Eu comprei aleatoriamente na Saraiva, passando, adorei a capa. Não foi esse ano, ele. Eu estou no propósito para não comprar livros. E eu comprei aleatoriamente por causa da editora, por ser muito boa. E comecei a ler, me apaixonei. Um dos melhores livros que eu já li até hoje de livros cristãos. Então, para principalmente mulheres, quem quiser. E para ajudar também, eu vi essa semana que está vendendo na Avon, mais baratinho. Então, aí o livro é o seguinte, ele dá um exemplo falando sobre perseverança, que ele diz assim, que quando a gente fala do amor de Deus, Deus nos exige paciência e perseverança. Né? Então assim, Kelly, fácil falar, né? Paciência, perseverança, porque tu não sabe dos meus problemas. Tô cheia de problema. Ele fala, tô cheia de problema, né? Mas assim, como é que eu vou aguentar? Tu não sabe as tribulações que eu estou passando, os problemas que eu estou passando. Kelly, dói. Não é assim tão fácil. Perseverança, paciência, né? Mas aí queria dar um exemplo bem prático disso, que é o seguinte. Imaginem, estou suando. Imagine vocês são um bebezinho, assim, 2, 3 aninhos de idade, aquela coisa mais fofinha do mundo, né? Só que tá gripada, né? Então assim, eu sou um bebezinho, tô gripada, muito doente, e o único remédio que vai me salvar para tirar dessa gripe absurdamente forte seria minha mãe me levar no médico e me dar uma injeção. Assim, uma bezetacil, aquela bem, né? E aí, quando minha mãe me leva no médico, é um bebê, 3 anos, me leva no médico, vou lá. Quando o homem começa a botar, eu quero me espernear. Tipo, como assim? Tá doendo. Olha pra minha mãe, tá doendo. Tira isso aqui, quem é esse homem? Tu ainda permite que esse homem fique aqui me machucando, tá doendo, tira isso aqui. Né? E a minha mãe, ao invés de tirar, ela segura mais o meu braço, para eu não mexer o braço e para o médico continuar machucando. Porque a mãe sabe que ali tem um remédio. Então, assim, vamos agora nos colocar no lugar dessa criança. A gente está passando por tribulações, problemas. Todo mundo tá. Mas e por que Deus não tirou? O processo está doendo. Esse processo, essa questão de você estar vivenciando esse problema, para chegar na bênção, para chegar no resultado, precisamos passar por esse processo. E Deus
é a nossa mãe. Está ali, segurando o braço e diz: infelizmente, eu sei que está doendo, mas faz-se necessário. É importante que você receba o remédio. E se o remédio tiver que vir através de uma injeção, eu vou segurar seu braço sim, para você passar por isso. Amém. Então, no finalzinho, eu falei assim: cabe a nós, as crianças cuidadas por Deus, de passarmos por nossas provações, de cabeça erguida, de mente sã, crendo e confiando em Deus, pois só Ele sabe de todas as coisas. E com certeza, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém. Amém. Obrigada.